de Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, está dizendo assim para nós: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, Jesus? Coloque a mão na região do seu coração, feche os seus olhos, vamos pedir para Jesus falar com a gente. Senhor, muito obrigado pela tua presença conosco. Muito obrigado, Jesus, por nós termos essa oportunidade, Pai, de estar aqui na tua presença, para poder ouvir o Senhor, para sentir o Senhor. Meu Deus, nós precisamos, Pai, ouvir a tua voz. Pedimos, Senhor, fala conosco, meu Pai, de uma forma poderosa. Senhor Jesus, nada temos e somos a não ser o Senhor em nós. Por isso, meu Pai, que a tua palavra revelada vá além do que os nossos ouvidos vão ouvir. Que a tua palavra possa falar dentro de nós, no nosso coração, nos ajudando, Pai, a viver de forma diferente, a sermos pessoas melhores, a praticarmos essa leitura ou essa Bíblia, essa palavra revelada a nós esta noite, com a ajuda do Teu Espírito, para que possamos estar prontos e firmes, Deus, até o dia em que o Senhor voltará para nos buscar. Fala com a gente e fica conosco, é o meu desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém? Pode se assentar por um instante. Irmãos, o apóstolo Paulo, nesse texto, está nos ensinando algumas coisas simples, mas que se nós observarmos, isso pode mudar o curso da nossa vida. Ele começa ensinando que nós estamos rodeados de um grande número de pessoas, de testemunhas, e ele diz, por isso, a gente tem que se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quando Paulo vai dizer que a gente tem que se livrar daquilo que nos atrapalha, é porque existem coisas na nossa vida que vão colaborar para que possamos nos distrair na caminhada da vida. Você já deve ter visto em vários momentos alguns acidentes e acidentes graves que aconteceram por causa de pequenas distrações. É a pessoa que se abaixa para pegar um objeto que caiu no chão do carro e quando ela volta ela já não tem mais o domínio do carro. Ela para poucos segundos, 2, 3 segundos para mexer no celular e é o suficiente, uma pequena distração para gerar um grande acidente. Quantas coisas assim nós já não vimos acontecer, não é verdade? Pequenas distrações causando grandes tragédias na vida de pessoas. E à luz da palavra de Deus, é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Que existem pequenas distrações que muitas vezes tentam tirar a gente do nosso foco, pequenas distrações que muitas vezes tentam roubar a nossa fé ou roubar o nosso olhar para Cristo Jesus, nos fazendo perder as coisas da vida, os prazeres que Deus tem para nós nessa terra e nos fazer caminhar para a destruição. Fala para quem está do seu lado, você não pode se distrair. Sabe, meus irmãos, além de tudo que esse mundo já tem para tentar nos distrair, nós ainda temos o inimigo das nossas almas, o diabo e os seus demônios, que dioturnamente tentam roubar a nossa fé, tentam tirar a gente dos caminhos do Senhor. Perceba, o que Paulo está dizendo para nós, num primeiro instante, que a gente tem que se livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então entenda, aquilo que muitas vezes nos atrapalha não necessariamente seja pecado. Aquilo que muitas vezes vem para nos distrair, para tirar o nosso foco, para fazer a gente se perder, para fazer a gente abandonar a fé, para fazer nós abandonarmos e virarmos as costas para tudo que Deus já confiou nas nossas mãos,
muitas vezes não são ações pecaminosas. Muitas vezes são coisas simples que acabam nos distraindo e nos tirando da presença de Deus. A minha pergunta para você é: o que está te distraindo por esses dias? O que está te fazendo perder o foco de Cristo Jesus? Sabe, irmãos, nós não podemos tirar os olhos de Jesus. A gente não pode se distrair em hipótese alguma. Nós temos que nos livrar das distrações da vida. E eu não estou falando que essa distração aqui seria simplesmente um momento de diversão, de estar distraído dos problemas, vou pescar para distrair, eu vou passear para distrair. Não é isso. Isso também pode ser algo que esteja tirando você do foco. Mas a palavra distração aqui, quando você vai encontrá-la lá no dicionário, está falando que é um descuido, que é uma desatenção, que é deixar a mente solta por um pouco tempo. Mas quando nós vamos para o dicionário bíblico, aonde essa palavra distração, aonde essa palavra que nós lemos aqui, do atrapalho está escrito, ela está falando sobre uma separação. Então entenda, numa lógica humana, a distração é algo momentâneo. Como a irmã Maria veio aqui daqui agora a pouquinho, ela veio desfilando pelo corredor central, com aquele cabelinho bem pequenininho que ela tem, e veio aqui em cima, foi lá atrás, pegou aquele negocinho lá, colocou aqui, e muitos de vocês não olharam mais para o que estava acontecendo, só olhou para Maria, porque ela distraiu todos vocês ao vir aqui, deixar aqui o copo com água e ir lá. Aí dali a pouco vem a irmã Conceição, quietinha lá pelo cantinho, vem do ladinho, deixa o copo com água aqui e volta, e muitos de vocês acompanhando a irmã Conceição, até ela voltar lá para trás. Isso são distrações naturais, porque a partir do momento em que a Maria voltou, em que a Conceição voltou, você passou a olhar para mim, para ouvir o que Deus estava falando ou está falando ao seu coração. Mas quando a palavra de Deus vai falar sobre esse atrapalho e sobre essas distrações que muitas vezes tentam roubar a gente da presença de Deus, ela usa uma palavra mais profunda, ela traz como significado a palavra separação, e é isso que o diabo quer. O diabo quer muitas vezes trazer pequenas distrações na nossa vida, para que vá tirando a nossa atenção daquilo que é importante, e a hora que a gente menos espera, nós já estamos separados do nosso foco, que é Jesus. Nós já não temos mais a nossa mente, os nossos pensamentos cativo a Jesus. E o diabo sempre vai tentar nos distrair, irmãos. Ele sempre vai fazer algo para nos desencorajar. Ele sempre vai fazer algo para roubar a nossa fé, para nos distrair com coisas que não importam tanto assim como o nosso relacionamento com Deus. Sabe, irmãos, na verdade, o diabo, ele não precisa te destruir, ele só precisa te distrair. É a única coisa que ele precisa fazer, é te distrair. Porque se ele te distrair, muitas vezes você se destrói. É como o carro, a pessoa dirigindo, ele se distrai por poucos segundos e ele mesmo se destrói. É assim que o maligno tem feito muitas vezes. João 10:10 diz que ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas nós poderíamos acrescentar uma palavrinha que ele tem feito hoje: distrair. Às vezes você está distraído com tantas coisas e está perdendo o essencial. Se você viver distraído, você pode estar caminhando para a destruição. Cutuca quem está do seu lado e fala: não se distraia, para você não ser destruído, porque a destruição está logo ali. O detalhe é, nós temos o foco em Cristo Jesus, a atenção em Cristo Jesus, e há muitas maneiras que o inimigo usa para nos impedir de avançar e para nos impedir de viver os planos que Deus tem para nós. Como eu disse, alguns deles são pecados, são falhas, porque ele vai dizer para nós no versículo 1 para o versículo 2, olha, livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e também do pecado que nos envolve.
Então preste atenção, você tem que se livrar daquilo que te atrapalha na caminhada da vida, mas você também tem que parar de pecar. Fala para quem está do seu lado, está esperando o quê? Para tomar vergonha. Fala, para tomar vergonha e parar de pecar. Fala, vai esperar Jesus voltar? E não dá mais tempo? O que nós estamos esperando, irmãos? O texto bíblico está dizendo bem claro para nós: livremos-nos de tudo aquilo que nos atrapalha, de todo embaraço, de toda distração e também do pecado que tenta nos impedir de estar na presença de Deus. Sabe, a gente está vivendo num mundo de distrações. O diabo tem feito de tudo para tirar você da presença de Deus, e você tem que entender isso. Não são naturais as coisas que acontecem com a gente, são coisas espirituais. São movimentações que acontecem em primeiro lugar nas regiões celestiais. Aí começam pequenas distrações para desmotivar você, para fazer você ficar uma pessoa triste, angustiada, amargurada. As coisas começam a se avolumar na sua frente e você começa a se sentir o pior dos piores, o incapaz. E eu poderia aumentar uma lista de distrações, tudo para tentar roubar você da presença de Deus, para tentar roubar a sua alegria, tentar roubar a sua paz, tentar roubar a sua felicidade. Por favor, não se distraia. Nós não podemos deixar o importante de lado por coisas tão supérfluas deste mundo. E Jesus, ele aprofunda isso numa parábola em Lucas capítulo 14, no versículo de número 16 em diante. A palavra de Deus diz assim: e Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Fala para quem está do seu lado: desculpas podem te levar à destruição. Olha só o que o texto está dizendo. E aí o primeiro disse: eu acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor desculpe-me. O outro disse: eu acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor desculpe-me. E ainda outro disse: eu acabei de me casar, por isso eu não posso ir. E o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. E o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e atalhos e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum deles ou daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está revelando para nós que muitos de nós perdemos a consciência do convite que Jesus faz para nós diariamente por causa das distrações deste mundo. Coisas lícitas, coisas que podem até ser consideradas como bênçãos divinas para nós, como por exemplo a aquisição de uma propriedade, a melhora da capacidade de uma produção, ou até mesmo a constituição de uma família. Perceba, irmãos, Jesus, e desculpa quando não der tempo de tirar o microfone para tossir, Jesus, ele vai usar 3 coisas cotidianas, 3 coisas simples, que não são pecados. Não é pecado você comprar e você vender. Não é pecado você adquirir propriedades. Não é pecado você, Rosano, comprar mais 5 juntas de bois. Não é pecado você se casar. Nada disso é ilícito. Mas tudo isso, Jesus estava dizendo que pode ser uma distração para você dizer não ao convite que Ele está lhe fazendo. Jesus disse naquela história: é como se você convidasse um grupo de pessoas, uma família seu, ou convidasse o seu pastor para ir comer na sua casa. Olha que melhor ainda. Melhorou, né, André? O André só me convida para comer pizza. Não sai mais nada do que pizza lá, não, André?
Está caçando um lugar para comer de domingo. Estou fugindo de pizza, né, André? A Rê está fazendo nossa comida gostosa. Esses dias ela apareceu lá, pastor. Cada prato novo você pode lembrar do seu pastor, Rê. Nome de Jesus, viu? Ó, e eu fiz a propaganda, teve uns 4, 5. A Rê vai vender? Falei, vai vender, vai vender. Pode continuar, viu, Denis? Primeira hora que fizer, primeiro prato é lá na casa do pastor, irmão. Nome de Jesus. Irmãos, o texto bíblico, Jesus está usando uma parábola para dizer para nós um enredo de uma cerimônia, de uma festa com os seus convidados. E ele convida pessoas para a festa. Só sabe quando você faz um almoço ou uma janta, e você marca o exemplar, é meio-dia, mas dá meio-dia e 10 a pessoa não chegou, dá meio-dia e 15 ela não chegou, dá meio-dia e 20 ela não chegou, dá meio-dia e meio ela não chegou, aí você pega o telefone e manda o WhatsApp, a comida já está esfriando. Você já está vindo, vem logo. É isso que está acontecendo na história. O banquete está pronto. E Jesus vai na parábola e manda o servo chamar os convidados, dizendo, venha, porque a comida já está pronta. O banquete já está pronto. E quando o servo vai falar com os convidados, cada um deles começam a dar desculpas. Sabe o que a Bíblia está usando essa palavra? Para mostrar para nós que não existe nada que justifique nós dizermos não para o convite de Jesus. Tudo o que nós usarmos como argumento serão desculpas. Fala para quem está do seu lado, para de dar desculpa. Fala, tira esse atrapalho da sua vida. Sabe, meus irmãos, o texto está mostrando bem claro para nós. Jesus não está dizendo que é errado você conquistar, que é errado você trabalhar, que é errado você ter o seu, mas ele está dizendo que muitas vezes isso pode se tornar o seu senhor, isso pode se tornar o seu dono, e você passar a ser servo daquilo que muitas vezes era para ser bênção de Deus na sua vida. Você passar a ficar escravizado por aquilo que às vezes um dia foi o seu sonho e foi alvo de oração. E aquilo que era para ser bênção de Deus na sua vida, infelizmente pode ter se tornado uma grande maldição. Às vezes era melhor não ter comprado a propriedade, não ter dinheiro para comprar a propriedade, mas aceitar o convite de se assentar à mesa. Às vezes era melhor ficar a vida inteira viúva ou solteira do que se casar e depois do casamento não poder se assentar à mesa. Está conseguindo entender o que Jesus está ensinando? Às vezes era melhor passar a vida inteira só com um boizinho do que 5 juntas de bois, mas entrar no céu com um boizinho do que por causa de 5 juntas de bois deixar o convite de Cristo para trás. Está entendendo o que Jesus está nos ensinando? São atrapalhos que muitas vezes nos impedem de viver tudo o que Deus tem verdadeiramente para a nossa vida. Porque Jesus escolheu 3 assuntos tão legítimos, mas tão importantes em nossas vidas, porque comumente são essas coisas que nos atrapalham de desfrutar do banquete espiritual que Jesus tem diariamente para nos oferecer. Diariamente Ele está nos oferecendo coisas novas, e às vezes a gente está embaraçado com as coisas deste mundo. Às vezes a gente está atrapalhado com todas as coisas deste mundo. E quando nós estamos distraídos com essas coisas que nós acabamos de falar, nós perdemos a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Nós perdemos a sensibilidade para ver a manifestação de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus sutil. Porque o nosso Deus é um Deus manso. O nosso Deus é um Deus suave. E muitas vezes Ele está nos chamando para o banquete, só que a gente está distraído com muitas coisas. Dá uma cutucada aí em quem está do seu lado e fala, não se distraia, por favor. A gente não pode se distrair. Quando o nosso coração está nas distrações dessa terra, irmãos, nós não conseguimos desfrutar da presença de Deus. E a simbologia aqui de estarmos assentados à mesa com Jesus é muito poderosa, porque a mesa fala de intimidade, a mesa fala de proximidade, de comunhão, de passar tempo junto. E a pergunta que nós temos que fazer é, o que está nos tirando da mesa de intimidade?
O que está nos tirando da mesa de comunhão? O que é que está roubando o nosso tempo? E a gente está preocupado com tantas coisas, como ministramos há dias atrás, usando a história de Marta e Maria, desesperada, angustiada, querendo arrumar tudo, enquanto Maria escolheu a melhor parte, sentar aos pés de Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, o que esse texto bíblico mostra bem claro para nós é que urgentemente nós precisamos nos posicionar. Fala assim comigo: eu preciso me posicionar, porque Jesus está voltando. Entenda, versículo 1 de Hebreus 12, está dizendo que nós estamos rodeados de um grande número de testemunhas, por isso, livremo-nos daquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Quem tem que se livrar, irmão, é você, não é Deus. Deus não vai te livrar desse embaraço e desse atrapalho. Quem tem que se livrar é você. Fala para quem está do seu lado: está nas suas mãos a responsabilidade. Ele não está dizendo no texto bíblico: e Deus nos livrará de tudo que nos atrapalha. Não. Ele está dizendo: livremo-nos. Eu preciso decidir me livrar. Eu preciso decidir deixar para trás aquilo que me atrapalha. Eu preciso fugir do pecado que me envolve. É uma escolha minha. O convite é feito para todos. Aceita quem quer. Em outras palavras, Jesus também está dizendo: ninguém mandou você entrar nesse embaraço, nesse imbróglio, arrumar, como diz o ditado, Denis Sarna para se coçar, agora acha o remédio para se curar. Não é Deus que vai fazer por você se você não quiser sair dessa vida de embaraço. Se você não quiser deixar para trás o pecado que está te dominando. Se você não quiser se posicionar e dizer: eu vou ter hombridade, vou mudar de vida com a graça de Deus. Deus não vai fazer isso por você. Ah, mas Deus não pode? Ele pode todas as coisas, mas a palavra dele é o regulador do nosso relacionamento com ele, e tem muitas coisas que só nós podemos fazer para que as promessas de Deus se tornem cumpridas e realidade em nossas vidas. Paulo está dizendo: livremo-nos de todo embaraço e do pecado que nos rodeia. É uma decisão que você tem que tomar. Ninguém vai tomar essa decisão por você. Fala para o irmão do seu lado: ninguém vai fazer por você. Nós não vamos fazer um pelo outro. Cada um de nós temos que tomar a nossa decisão. O convite está feito. O que é que está te atrapalhando? É um prazer deste mundo? É um prazer dessa carne? Será que não é hora de parar um pouco e dizer: eu não quero isso para a minha vida mais? Eu quero ver Deus cumprir a obra que Ele já iniciou na minha vida. E ele está deixando bem claro aqui, ó: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos rodeia, nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando nós temos um foco em Cristo Jesus, por isso ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, todo aquilo que está ao nosso redor para tentar nos atrapalhar, não nos atrapalha, mas nos impulsiona ainda mais para a gente viver o que Deus tem para a nossa vida. É como aquela simples história de um menino que chega até o seu professor e diz que não aguentava mais receber as críticas, as pessoas tirando sarro dele, colocando obstáculos no seu caminho para ele tropeçar, e ele estava desistindo de tudo. E o professor diz para ele: olha, pega aquele copo com água, vai até o bebedouro, enche até a boca esse copo, e dá uma volta ao redor da sala, e volta pelo corredor central e me traz esse copo aqui. E o menino fez isso. Encheu o copo com água, deu a volta, atravessou do outro lado da sala, entrou pelo meio e trouxe o copo até o professor. E o professor disse para ele: você viu, enquanto estava com o copo na mão, que existia um grupo de pessoas lá no canto falando mal de você? Ele disse: não, eu não vi. Você viu que quando você deu a volta pelo corredor, você passou por alguns obstáculos? Não, eu não vi, professor. Você viu que a hora que você entrou pelo corredor do meio, tinha 3 carteiras e você desviou das carteiras para chegar até aqui? Não, eu não vi, professor. E aí o professor lhe deu um grande ensinamento, dizendo: enquanto você tiver o seu foco, nada vai te distrair. E uma simples ilustração é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando.
dizendo: se você tiver os seus olhos fixos em Jesus, nada vai te distrair, nada vai te tirar da presença de Jesus, nada vai roubar o prazer que você tem em deixar tudo nesse mundo como secundário para aceitar o convite de Jesus e se assentar à mesa com Ele. O detalhe é que às vezes nós estamos buscando as distrações deste mundo, nós estamos dando vazão a tudo que esse mundo pode nos oferecer, nós estamos ouvindo muitas vozes contrárias e não paramos para focar em Jesus, porque se você estiver focado em Cristo Jesus, você vai enfrentar qualquer obstáculo da vida, você vai passar por qualquer tribulação da vida, mantendo seus olhos fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós até cantamos aqui: meu alvo é Cristo, Ele é o meu alvo, eu vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Por quê? Porque os meus olhos estão fitos em Cristo Jesus. Agora, quem não olha para Jesus, quem está preocupado com dinheiro, preocupado com conquistar, quem está preocupado em solucionar problemas, vai receber o convite do mesmo jeito, mas vai dar desculpas para não aceitar o convite. E esse é o texto bíblico de Deus para nós. Mas sabe o que é maravilhoso nisso? É que mesmo diante de muitas pessoas dando desculpas para não aceitar o lindo convite de Jesus, Ele continua insistindo, indo atrás de pessoas que vão dizer sim para Ele. Porque a história bíblica de Lucas que nós lemos, ele vai dizer que depois que o servo volta e diz: olha, já chamei os aleijados, os pobres, os mancos e os cegos, e aí o servo vai dizer para o Senhor: ainda há lugar. O Senhor diz: então vá pelos caminhos e atalhos e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Sabe o que Deus está nos ensinando, irmãos? Que tem um lugar reservado para nós lá nessa mesa de banquete, e que nenhuma distração vai nos tirar de lá. Nenhuma distração vai roubar o lugar que é nosso, em nome de Jesus. Esse lugar está reservado nos céus. Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou vos preparar lugar e eu voltarei para te buscar. Tem um lugar no céu para você, irmão, e nenhuma distração deste mundo vai te impedir de passar a eternidade ao lado de Jesus. Nenhum pecado vai nos embaraçar, porque manteremos os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e romperemos com toda a distração deste mundo, viveremos livres de todo embaraço e conquistaremos a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Amém, Jesus? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Sabe, meus irmãos, Deus não quer que as bênçãos que Ele libera sobre a sua vida seja um atrapalho e um embaraço para você. Ele quer que essas bênçãos te conduzam ainda mais para a presença dEle. Ele quer que essas bênçãos te levem a viver milagres poderosos na presença dEle. E eu quero orar com você, para que em nome de Jesus, toda distração caia por terra da sua vida. Que em nome de Jesus, Deus comece a descortinar de você aquilo que está distraindo você e que nem você está imaginando que é uma distração. A minha oração é para que essa semana Deus comece a trazer luz em algumas coisas que estão ocultas, que estão impedindo você de viver os milagres que Deus tem para a sua vida. Os seus olhos serão descortinados, sim, em nome de Jesus. Muitas coisas virão à tona em nome de Jesus, não para o seu mal, mas virão à tona para trazer cura para você, para mostrar para você que isso era uma distração, que estava tentando acabar com a sua vida, com a sua família, com os seus filhos, com o seu casamento. E em nome de Jesus haverá coisas novas dos céus sobre sua vida, sobre a sua casa. Nenhum mal, nenhum embaraço, nenhum pecado, nada vai tirar você da presença de Cristo Jesus, porque o lugar que Ele nos convidou para a mesa está lá reservado para nós. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, comece a apresentar ao Senhor quais são as suas inquietações, quais são os embaraços da sua vida. Espírito Santo, unimos a fé que temos no Senhor, Pai, e oramos à luz desta palavra, e eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que não haverá distrações no meio deste povo, que não haverão distrações, Pai, e separações entre nós e o Senhor. Meu Pai,
nada neste mundo vai nos tirar da tua presença, nada neste mundo vai roubar o Senhor de nós, nada neste mundo vai tirar, Senhor, o lugar que é nosso, conquistado na cruz do Calvário por nós. Viveremos tudo que o Senhor tem para a gente, sim, Pai. Espírito Santo de Deus, nós vamos cumprir o que a tua palavra nos ensinou hoje, através da vida do apóstolo Paulo. Nós vamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que nos distrai. Por isso, meu Pai, eu peço em nome de Jesus, que toda distração caia por terra, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, que tudo aquilo que tem roubado a fé deste povo, que tudo aquilo, Senhor, que tem trazido pequenas distrações, que podem gerar logo ali grandes destruições, essas distrações, Pai, são descortinadas em nome de Jesus. Elas não vão avançar, elas não continuarão nos distraindo, nada vai tirar o nosso foco, nada vai nos tirar da tua presença, nada vai nos impedir de nos assentarmos à mesa do banquete quando o Senhor nos chamar. Nós continuamos com os olhos fixos no Senhor. Por favor, Pai, não nos deixe se embaraçar com os pecados deste mundo. Nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados. Nos ajuda a romper com os prazeres da carne, nos ajuda a romper com os prazeres deste mundo, e que o Teu amor e a Tua graça e a Tua presença possa estar dentro de nós e nos ajudar, Pai, a combater essas distrações e ao pecado que muitas vezes tenta nos embaraçar. Nós vamos sim, Pai, correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Continuaremos olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, e não haverá distrações, Pai. Eu sei que o Senhor traz esta palavra para nós neste domingo, porque tem coisas novas dos céus para serem liberadas sobre nós, e nós não nos distrairemos com pessoas, não nos distrairemos com situações, não nos distrairemos com atuações malignas. Manteremos os nossos olhos fixos no Senhor e avançaremos, correremos na carreira que nos está proposta, e viveremos tudo aquilo que o Senhor tem liberado para nós na cruz do Calvário. Meu Pai, eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a Tua igreja, e eu peço, meu Pai, que esta palavra seja consolidada dentro de nós, porque nós vamos sim nos livrar de todo embaraço, de toda distração, e nós vamos aceitar o Seu convite. Não aceitaremos mais dar desculpas para o Senhor, não daremos mais desculpas para nada, Pai, porque nada neste mundo é tão valioso do que nos assentarmos à mesa contigo e aceitarmos o Teu convite. Trabalhe essa palavra dentro de nós, trabalhe isso no nosso espírito e nos fortaleça, Pai, para vivermos, Senhor, nesses próximos dias, tudo aquilo, Senhor, que está liberado nos céus para nós. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão. Olhe para mim, por favor, não se distraia. Tem coisas novas de Deus vindo sobre a sua vida, e se você se distrair, você não vai receber aquilo que Deus tem para você. Não se distraia com os prazeres deste mundo, tudo isso é efêmero. Ninguém leva o que tem nesse mundo, nós só levamos o convite eterno que Ele faz aqui dentro de nós, que é o convite para passarmos a eternidade ao lado dEle. Se desembaraça, irmão, de tudo aquilo que está te atrapalhando, urgente, rapidinho, porque Jesus está voltando. Foge do pecado, urgente, porque Jesus está voltando. E mantenha os seus olhos fitos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé.